Eu tava lá, todo leque de faceiro, serelepe pimpão, dentro de uma roça de candomblé que eu frequentei por mais de ano, onde eu trabalhei, pintei, lavei, fiz diversas funções, ajudei muitas pessoas, e em determinado dia, numa festa de candomblé, onde eu assistia a tudo atentamente, um orixá para na minha frente, fala no ouvido de uma mulher, de uma Eked, e ela então me pergunta se eu aceito ser Ogã daquele santo. Tomado pelo êxtase por tudo aquilo que está acontecendo no barracão, eu respondo que sim. Então, 4 ogãs chegam até mim, me conduzem até uma cadeira, eu sento, eles fazem um determinado ato no barracão e me dizem que a partir daquele momento eu sou um ogã suspenso. O que aconteceu ali? Se você ainda não sabe, eu tô aqui para te explicar. No momento em que você aceitou ser um ogã daquele santo, você contraiu uma responsabilidade para o restante da sua vida. Quando aqueles ogãs fizeram aquele ato no barracão, eles apresentaram você para toda a ancestralidade e os orixás que habitam naquele Ilha-Axé, naquela comunidade, naquele Emé-Orixá. Quem passou por esse ato tornando-se um ogã ou uma Eked suspensos, é um Ogã ou uma Eked de fato e de direito? Sim, porém com algumas restrições. Enquanto não houver a confirmação, que é o ato da iniciação dentro do candomblé, há algumas funções que essas pessoas não podem desempenhar dentro de uma roça de candomblé. As funções de um Ogã e de uma Eked dentro de uma roça de candomblé são das mais diversas e não tem como a gente explanar isso em profundidade num único vídeo. Mas, se você tem interesse pelo assunto, então eu te recomendo que visite o blog do Faraó Ancestral e lá você vai poder ter acesso a diversos artigos que eu fiz sobre o assunto, falando um pouco mais sobre quem é o Ogã, sobre quem é a Eked dentro do candomblé, além de outras situações, como a situação do Yaô, quem é o Aibone, quem são, o que eles fazem, quais são as suas obrigações. Fora isso, neste vídeo, o que eu gostaria de passar para quem foi suspenso, tanto Ogã como Eked, você precisa compreender a importância desse vínculo que você assumiu com o orixá. Não é algo simples, somente fazer parte mais ativa de um terreiro. Não. Feliz ou infelizmente, você passou a ter um vínculo maior, uma responsabilidade maior, uma obrigação maior com aquele orixá, com aquele Ilha-Axé, com aquela ancestralidade. A sua conduta vai começar a ser mais observada, o seu caráter vai começar a ser mais observado. E não somente pelo sagrado, mas pelas pessoas que compõem o sagrado. A partir daí, você, como algumas pessoas gostam, né, de dizer, se tornou pai. Então, tem determinados comportamentos que já começam a não ser mais aceitáveis. É uma responsabilidade muito grande. E é por isso que eu falo, pese muito antes de aceitar. Eu sei que às vezes, ali no calor da hora, como no exemplo que eu citei no começo desse vídeo, né, a pessoa tomada pelo êxtase, ela aceita, mas é necessário muita reflexão, porque a trajetória, a caminhada, ela vai começar agora, a partir daquele momento. Pode acontecer de uma pessoa ser suspensa, Ogã ou Eked num determinado terreiro e depois numa outra oportunidade passar por isso novamente em outro terreiro? Acontece sim. Porém, cabe a essa própria pessoa se colocar na sua própria régua e medir o próprio caráter, porque, querendo ou não, um compromisso já foi estabelecido. Então não sou eu quem está aqui para te dizer o que é certo, o que é errado, como você deve proceder, mas eu acredito que você, com base em tudo isso que eu já falei agora, com base nos ensinamentos e nos conselhos dos seus mais velhos, vai encontrar um caminho sobre como proceder na sua vida espiritual. Ser Ogã não é simplesmente chegar na roça de candomblé na hora da festa, muito bem vestido, subir no atabaque, tocar e cantar.
Ser EQED também não é chegar na roça de candomblé somente na hora da celebração muito bem vestida e ficar acompanhando o orixá no barracão, enxugando o seu suor. São funções mais do que cargos ou postos, funções que exigem muito da pessoa dentro de uma roça de candomblé. A partir daí, a partir do momento em que nos tornamos ogãs e EQEDs, nós passamos a ser vidraça. Podemos ser atacados a todo momento. O nosso caráter está sempre à prova. Então é necessário que a gente faça sempre um exame de caráter, um exame de conduta, para entender como estamos sendo vistos na nossa roça de candomblé e o que estamos passando para as gerações que vieram depois da nossa. E eu fiz esse vídeo bem rapidinho só para você entender um pouco mais de quem é o Ogã, de quem é a EQED suspensos dentro de uma roça de candomblé. Se você achou bacana o assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e aguarda, porque em breve nós teremos muito mais conteúdo. Foi um prazer estar com você agora. Um forte abraço. Até a próxima.